Vamos dar início aí à aula prática, né, de georreferenciamento de imóveis rurais. Para essa aula prática, pessoal, eu escolhi uma propriedade situada no município de Goiânia, Goiás, né, no Fuso 22. Aqui nós temos, né, a propriedade, né? Foram coletados 25 pontos, né, utilizando o receptor GNSS para esse trabalho. Por que eu escolhi essa propriedade, pessoal? Simples, basicamente por causa de dois motivos. Primeiro, um dos limites confrontantes é uma rodovia, né? E a rodovia é um caso específico porque ela pode ser de natureza, né, estadual, municipal, federal, ou pode também existir estradas vicinais. Então a gente tem que levar em consideração, né, a, se essa rodovia, né, ou se essa estrada vicinal ela tem faixa de domínio ou não, né? Se tiver faixa de domínio, a gente tem que levar em consideração, como nesse caso aqui. Então a área da faixa de domínio ela tem que ser descontada da propriedade, certo? Se não for, então a gente pode considerar como a borda da estrada, né, o limite da propriedade, tá certo? E outro exemplo, pessoal, é um confrontante de rio, né? Pode ser um rio, uma lagoa, que também é uma outra situação, né, dentro do georreferenciamento. Muitas vezes a pessoa tem dúvida na hora de executar o trabalho de campo e realmente traz dúvida, né, sobre como está se comportando, né, no instante da coleta desses dados. Então nós temos pontos aqui coletados do tipo M, né? O que é o ponto tipo M? É aquele ponto que foi ocupado e materializado com vértice, né? Foi materializado com marco, né, implantado em campo. Então normalmente utiliza-se esse tipo de marco, né, nos limites da propriedade, né, onde houver os vértices, né. Nós temos pontos do tipo P, né. O ponto do tipo P é aquele ponto que foi ocupado, mas não foi materializado. Ele é muito utilizado para delimitar, né, as margens de um rio, por exemplo, né, ou de uma lagoa. Então esse exemplo aqui utilizou-se pontos do tipo P. E pontos do tipo V, pessoal, que são os pontos virtuais, né? Eles são utilizados principalmente em rodovias, né? Onde a gente faz a coleta de pontos no eixo da rodovia, né? E depois a gente entra com offset, né, descontando a questão da área da faixa de domínio, né? Então nós vamos criar pontos virtuais, né? Aqueles pontos que a gente cria dentro do computador, né? Dentro do software, por isso que a gente chama de virtual, né? Então basicamente, né, são essas confrontações. Aqui nós temos uma rodovia, né, como eu já havia dito, como confrontante. Aqui nós temos uma cerca, né, um limite artificial, outra cerca, aqui um limite natural, né, uma lagoa, né, o outro limite artificial aqui através de cerca, tá certo? Muito bem. Então aqui nós temos a visão gráfica geral da área, né? Diante disso nós vamos coletar, foram coletados, né, os pontos. Esses pontos, né, foram lançados aqui na planilha do Excel, né, inicialmente. Deixa eu só apagar aqui por enquanto. Então os 25 pontos estão distribuídos aqui no Excel, coletados com o receptor GNSS. E aqui, pessoal, nós temos a coordenada hash, né? Primeiro aqui a descrição do ponto, coordenada hash, o sigma da coordenada hash. Esse sigma ele é a incerteza da coordenada, como se fosse um desvio padrão, né? O RMS que nós chamamos. Tem que existir, o INCRA cobra esse sigma, né? Em trabalhos dentro de um referenciamento de imóveis rurais que utiliza estação total, a gente não consegue calcular esse sigma, né? Aí já é uma outra questão, né? Utilizar receptor aparelho topográfico, né, como estação total no georreferenciamento de imóveis rurais traz uma complicação maior, mas às vezes, né, dependendo da situação, não dá para utilizar o GPS, por exemplo, dentro de mata fechada, né? Então necessariamente é bom utilizar uma estação total, mas se der para fazer com o GPS, né, faça, porque torna o trabalho mais simples na hora de processar os dados.
Então nós temos o sigma para a coordenada E, para a coordenada N e para a coordenada para altitude, né? Altitude geométrica nesse caso aqui. Então eu copiei essas coordenadas, pessoal, tirando aqui o cabeçalho e lancei no bloco de notas, né? Eu lancei aqui pontos gel, né? Dentro do bloco de notas, tá ok? Próximo passo agora é abrirmos, né, o software, né, o GeoOffice, né? Vou abrir aqui como administrador. Vou avançar. Ele vai abrir para mim. Aqui eu vou criar um projeto novo, né? Vou vir aqui em arquivo, configurações gerais, né? Vou ver se está gravando aqui. Está gravando. Vou vir aqui em antes de mexer nas configurações, vou criar um novo projeto, né? Vou escolher a pasta aqui no diretório documentos. A pasta, o diretório que eu criei é o GeoAGM, né? Vou selecionar essa pasta. Vou dar um nome para ela. GeoAGM 191, que é a turma de vocês. Avanço, né? Avanço. Concluir. Pronto. Criei o projeto. Antes de importar os pontos, eu vou fazer a configuração, né? Do projeto, né? Configurações gerais, geodésia, né? Opções aqui eu vou escolher georreferenciamento poligonal geodésica. Por quê, pessoal? Porque nós estamos trabalhando basicamente com pontos GNSS, né? Dentro do georreferenciamento. Nós não temos nenhuma poligonal topográfica, igual o exemplo que eu dei para vocês. Uma margem de um rio, né, que tem muito mato. Às vezes não dá para adentrar com o receptor GNSS dentro dessa mata. Então tem que ser feito com estação total. Aí faríamos, né, o cálculo da poligonal, né? Essa poligonal ela tem que ser enquadrada, ou seja, 2 pontos de controle no início e 2 no final, né? E o ajustamento da poligonal tem que ser através do método dos mínimos quadrados, né? Não pode ser através da proporcional às distâncias nem às projeções, né? Tem que ser por mínimos quadrados. Então é uma dificuldade maior, né? Uma exigência maior quando se trabalha com estação total dentro do georreferenciamento. É possível? É possível, sim, com certeza, só que dá mais trabalho. Então, se puder realizar tudo com um levantamento RTK ou um receptor pós-processado, né, que seja, melhor, né, facilita e muito, né, a parte de pós-processamento. Então, vou deixar aqui em georreferenciamento poligonal geodésica, né, o nosso datum oficial do Brasil, né, referencial geodésico oficial do Brasil é o SIGAS 2000. Aqui, se eu estivesse trabalhando com a poligonal topográfica, eu utilizaria aqui 2 pontos de controle no início, né? Só que nesse caso aqui eu vou manter um só, tá certo? Muito bem, pessoal. Para configurar aqui o ponto do plano topográfico local, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Excel, eu tenho aqui meus 25 pontos, eu vou calcular a média desses 25 pontos, certo? Deixa eu só calcular a média desses 25 pontos aqui, ó. Então vou criar aqui a coluna média, né? Acho que eu deixei em branco. Só colocar aqui em amarelo, só para dar um destaque. Vou calcular a média, né? Igual média, né? Por que a média, pessoal? Porque o plano topográfico ele fica suspenso no ar, né? Ele fica suspenso no ar. Ele fica suspenso no espaço e ele tem, normalmente o ideal é a gente trabalhar com a média dos 25 pontos para a gente ter uma única coordenada média, né? Geral, representativa dos pontos. Então eu calculo para um ponto e arrasto para os demais, né? Lembrando que para o sigma não precisa, então eu deleto, né? Então eu tenho aqui minha coordenada média, né? Dos 25 pontos, que vai representar o meu plano topográfico, tá certo? Então eu vou vir aqui copiar a coordenada este, né? Copia. Tá. Primeiro eu vou lançar a altitude aqui
719,5812. Cancela aqui, ó, 719,5812. Tá ok? O separador é vírgula. Tá. Eu vou vir aqui em coordenadas, né? Sigas 2000, vou escolher o TM e vou lançar aqui a coordenada este, né? Agora eu vou lançar a norte, né? Ctrl C, Ctrl V. Aqui já está configurado, ó, 719,581, né? Muito bem. Ah, pessoal, lembrando, ó, o fuso da fazenda, está no município de Goiânia, é o fuso 22, tá? A gente não pode esquecer de fazer essa configuração, tá certo? Então configurei aqui, volto novamente, né, para verificar se está certinho as coordenadas, né? Conforme eu já 285, né? 707, 727, 285, 813, 9805, 461, né? 719, 58, 12, certinho, né? E clico aqui em OK. Muito bem. Então já fiz aqui as minhas configurações do projeto, certo? Muito bem. Próximo passo agora, pessoal, nós vamos criar aqui um desenho novo, tá? Botão direito do mouse em cima de desenho, criar item, desenho, tá? Desenho aqui eu vou colocar gel, né? Gel, o nome do nosso desenho. Pronto, avanço. Vou trabalhar com a coordenada plana, né? No caso aqui é o TM, né? Sigas 2000, fuso 22, né? Tem que estar certinho, configurado. Mando concluir. Pronto, configurei meu desenho, ele está em branco.